Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Infopetro, um programa do Grupo de Economia da Energia. O Infopetro é um programa no qual nós trazemos para conversar com vocês os autores dos artigos que nós publicamos no nosso blog Infopetro. Então, essa é uma maneira de vocês conversarem com esses autores que apresentam esses artigos que vocês podem encontrar no blog Infopetro e que o link vai ficar justamente na descrição desse vídeo. Pois bem, hoje o nosso convidado é o William Clavirro, ele é pesquisador do Grupo de Economia da Energia. Bem-vindo, William. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite para conversar com a gente hoje. Obrigado, Ronaldo. Prazer sempre estar aqui nessas discussões. Obrigado. Então, qual vai ser o tema que a gente vai discutir hoje com o William, né? O que a gente vai discutir com o William é justamente sobre a nova geopolítica das energias renováveis. Nesse artigo do William tem uma citação que eu acho que ela diz bem sobre o assunto que a gente vai conversar sobre ele hoje, né? No artigo, a gente tem o seguinte texto do William, né? Que as condições do mercado de minerais necessários para expandir a difusão de novas fontes renováveis são elementos que deverão ser acompanhados com atenção e integrados como variáveis-chave nas discussões de políticas públicas associadas à energia, clima e relações exteriores nas próximas décadas. Ou seja, apesar de existirem visões otimistas sobre o impacto positivo da introdução das energias renováveis, sobre a estabilidade do sistema internacional, as cadeias produtivas por detrás do desenvolvimento dessas opções tecnológicas geram novos fatores de tensão entre os Estados nacionais. Entre essas questões, destaca-se o impacto que a aceleração na difusão dessas fontes de energia vai trazer sobre a demanda de minerais críticos. A indústria de energia, né, além de ocupar um papel de destaque na nova onda de inovações tecnológicas, que está experimentando, né, a economia mundial, junto, né, com o desenvolvimento de tecnologias disruptivas, como a 5G, a inteligência artificial, essa indústria de energia também deve alimentar a corrida pelo acesso ininterrupto a minerais críticos por parte de empresas e países. É justamente sobre as mudanças na geopolítica dos recursos naturais, em torno das tensões geradas a partir dessa disputa pelo acesso a esses minerais críticos, que nós vamos conversar hoje com o nosso convidado, que é o William. Então, para começar, William, introduzir esse tema, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as relações, né, existentes entre as novas renováveis e a demanda por minerais críticos, né? E falasse um pouco para o pessoal que está vendo a gente, né, afinal, o que são esses minerais críticos, né? Essa relação entre as novas energias renováveis e essa demanda por minerais críticos que vai gerar uma série de questões, uma série de problemas. Sim. Ronaldo, a primeira questão que eu acho que a gente precisa esclarecer, né, para que as pessoas que nos escutam, é que o conceito de minerais críticos não é objeto de consenso, né? A gente, minerais críticos, né, essa categoria, primeiro que é, é, é assinada, né, é colocada por instâncias públicas ou empresas de diferentes países e abrange diferentes grupos de minerais, né? Com base em quais critérios, né? De repente, por exemplo, um mineral que é fundamental para o desenvolvimento de X produto, ou um mineral, né, que é necessário para o desenvolvimento de X produto com o nível de conhecimento técnico existente na atualidade, né? Ou é um mineral, né, que de repente é necessário para produzir um produto, né, e que esse recurso é suscetível a disrupções, né, no fornecimento com impactos relevantes, né, identificados pelos estados
e pelas empresas, né, impactos econômicos ou sobre a segurança, né, de determinados estados. Então, sí, levanto todos esos factores porque no existe, primero, no existe un consenso sobre o concepto de minerales críticos, ¿no? Él no está relacionado a esas tesis, ¿no?, malthusianas, ¿no?, de que es un recurso escaso, no necesariamente está relacionado con esa cuestión de ser un recurso escaso, ¿no? Y en el caso de las industrias de energía, ¿no?, a gente fala de minerales críticos más por otras cuestiones, além da escasez de recursos, ¿no? Entonces es importante levantar esa cuestión, ¿no? Se trata de recursos, ¿no?, que son cualificados de ese jeito, ¿no?, por estados o empresas, ¿no?, dependiendo del grado de prioridad y de necesidad que las tienen por acceder a ella, ¿no? No por ser necesariamente escasos, ¿no?, y sí atendiendo a otras cuestiones, ¿no?, como conhecimento, questões de segurança nacional ou questões de desenvolvimento econômico. Bem, William, então eu gostaria que você aprofundasse um pouco essa relação entre as novas renováveis e justamente a demanda por esses minerais críticos, que é justamente a primeira seção do seu artigo. Sim, Mikael, uma coisa que a gente identificou, né, no texto que a gente vem desenvolvendo é que, a diferença dos combustíveis fósseis, né, as novas renováveis, que têm experimentado mais rápida difusão, né, casos específicos da energia eólica, né, a energia solar fotovoltaica e o carro elétrico ou sistemas de armazenamento com bateria, né, eles são muito mais intensivos, né, são mais intensivos em minerais, são tecnologias minerais intensivas, né. Só por colocar dois exemplos que aparecem no artigo, né? Por exemplo, os carros elétricos demandam 6 vezes mais minerais do que carros convencionais, né? Por essa relação com a bateria, né? E uma usina eólica offshore, por exemplo, requer 9 vezes mais recursos minerais, né, do que uma planta de geração de gás natural com a mesma capacidade de geração, né? Então, isso para ter uma ideia sobre como está mudando, né? Es decir, como as indústrias de energia, né, emergem agora, né, como o grande driver da demanda por minerais necessários para desenvolver essas tecnologias de baixo carbono, que hoje figuram, né, como prospectos de mais rápida difusão, né, para atingir metas de descarbonização, né, de metas de redução de emissões de gases de efeito estufa. Não, e nessa discussão, Vicalio, sobre o papel das indústrias de energia como driver do aumento da demanda por minerais críticos, né? Já existem vários estudos, né, fazendo estimativas de como as indústrias de energia, né, como os esforços por difundir essas novas fontes, essas novas tecnologias de geração, né, devem dinamizar a demanda por minerais críticos, né? Só por levantar alguns dados da Agência Internacional de Energia, né, desde 2010 até 2020, né, a demanda por minerais aumentou 50%, né? Então, e isso foi puxado, né, pela necessidade de fabricar equipamentos de geração de energia de baixo carbono, né? E o mais interessante é que as projeções dessa agência de energia até 2040, né, mostram que essa demanda pode se duplicar, né, de acordo com o cenário de políticas atuais, ou pode se quadruplicar, né? Então, estamos falando, por exemplo, de que em 2020, né, a gente teve uma demanda de 7 milhões de toneladas, né, de minerais, né? De acordo com o cenário de STEPS, né, que é o cenário de States Policy Scenario, que é baseado, né, nas condições atuais, nas orientações e as metas atuais das políticas públicas, né, dos países membros da Agência Internacional de Energia. Até 2040, a demanda pode atingir 15 milhões de toneladas, né, de essa demanda por minerais críticos. E já no cenário, né, de Sustainable Development Scenario, né, que é aquele que é mais alinhado com o que o mundo precisa fazer, né, para atingir as metas do Acordo de Paris, né, fala que essa demanda pode passar de 7 milhões de toneladas para 28, né? Então, só para ter uma ideia, né, de como as necessidades dos países, né, os esforços governamentais para atingir metas de transição, né, poderá ter um impacto importante sobre a demanda de minerais, de recursos naturais, né, de minerais críticos para o desenvolvimento de tecnologia de baixo carbono que hoje aparecem, né, nos planos de política pública de quase todos os países, né, como opções tecnológicas para substituir fontes fósseis, né?
William, a gente considerando essas questões de que você tem uma perspectiva, né, de um forte crescimento justamente da demanda por esses minerais. A questão que se coloca é quais são as perspectivas de aumento justamente da capacidade de oferta desses minerais, né? Porque se você tem um crescimento da demanda, quer dizer, uma perspectiva desse crescimento, quer dizer, como é que a gente olha pelo lado da oferta, né? Porque aí é que a gente vai começar a identificar aqueles elementos que vão ser importantes na hora da definição do quadro geopolítico, né? Então, Ronaldo, a questão que a gente identificou, né, nos estudos consultados para elaborar esse artigo, né, é que existe uma preocupação, né, com a capacidade de resposta, né, das indústrias de mineração, de acompanhar, né, o crescimento acelerado por esses recursos, da demanda por esses recursos minerais, né? Basicamente o que a gente identifica, né, é que nunca antes, né, houve ou se projetava um aumento da demanda por esses recursos minerais, como hoje, né, estudos como o da Agência Internacional de Energia já projeta, né? Também tem outros estudos do Banco Mundial que mostram, né, essa tendência de alça, né, de crescimento, né? E isso considerando, né, as características tecnoeconômicas dessas indústrias, né? Que, é dizer, o tempo de desenvolvimento de um projeto de extração pode levar entre 10 e 15 anos até entrar em operação, né, de uma área de extração, né, de determinados minerais, né? Então, isso levanta elementos de incerteza sobre a capacidade de acompanhar esse crescimento da demanda, né? E, sobretudo, pela preocupação com a emergência climática, né? Assim, a gente precisa mais minerais de forma rápida para poder, produzir mais, né, equipamentos, né, de geração de energia de baixo carbono e poder rapidamente atingir as metas de descarbonização, né? Mas também tem outras questões que são preocupantes, né? Assim, que preocupam a instituições como a Agência Internacional de Energia, né? Uma delas é a alta concentração, né, desses recursos, da produção desses recursos, né, em um número reduzido de países, né? E aí queria dar 4 exemplos-chave, né? Que é, por exemplo, o caso do cobalto no Congo, o caso do grafito e das terras raras na China, ou o caso do lítio na Austrália, né? Em esses 4 casos, né, de minerais, a produção desses minerais se concentra em mais de um 50% num país só, né? Então, esse é um elemento de incerteza, né, que quando você compara, né, por exemplo, com as indústrias de combustíveis fósseis atualmente, eh, por exemplo, no caso da produção de petróleo, né, os 3 principais países produtores, eles não chegam aos 50%, né? E você está vendo que nesses casos de, por exemplo, no caso do cobalto, né, mais de 60% se concentra só, né, num país só, né? E aí outro elemento de incerteza, né, sobre a capacidade, decir, de acompanhar a demanda, né, é aquela questão recorrente, né, sobre o nível de desenvolvimento institucional dos países produtores, né? E isso voltando a essas discussões sobre a teoria da maldição dos recursos naturais, né? E todos esses fenômenos associados a essa teoria, né? Como, por exemplo, enfim, a doença holandesa, no caso do Congo é bem relevante, né? Porque a gente sabe, né, com os conflitos associados, né, à exploração e extração de minerais no país, né? Então, são elementos que também aparecem nos estudos, né, como elementos de incerteza para garantir, né, o acompanhamento da demanda, es decir, garantir capacidade de resposta, né, à demanda por esses minerais. Outro elemento também que aparece sempre, que aparece nos estudos, né, é que algumas bacias produtoras de determinados minerais, né, estão experimentando declínio da produção, né? Então, por exemplo, a Agência Internacional de Energia cita o caso do Chile, né, com a produção do lítio, né, que a produção já tem entrado em declínio, então isso tem obrigado, né, as empresas a aumentar a fronteira extrativa, mas com um impacto na qualidade dos minerais, né, porque a extração se dá em áreas com minerais mais diluídos, né, e isso tem um impacto sobre a qualidade e também sobre o aumento dos custos, né. Outro elemento é o próprio impacto ambiental da extração desses recursos minerais, né? Por exemplo, no caso das terras raras na China, né? Que de fato, es decir,
a concentração da extração das terras raras na China não se deve a uma escassez de terras raras em outras partes do mundo. Se deve a o rigor adotado na regulação ambiental para extrair esses recursos. China, né, nas últimas décadas, aproveitou regulações mais laxas, né, regulações ambientais mais laxas, para aumentar sua capacidade de extração desse recurso, né, consciente de que as técnicas de extração desses recursos têm um impacto ambiental e sobre a saúde humana relevante, né? Uma vez que você precisa usar químicos, ácidos, né? Então, você tem um impacto aí, enquanto outros países, por exemplo, países da Europa que têm uma baixa dotação de recursos, mas os próprios Estados Unidos, né, optaram por aumentar a dependência da importação desses minerais, mas reduzir o impacto ambiental da extração desse recurso, né? E também, Ronaldo, uma questão que eu gostaria de levantar, né, é que se bem existem essas incertezas, né, também é decir, a transição, né, as rotas para conduzir essa transição, essa transição energética de baixo carbono, ela não está totalmente definida, né? Aqui aparece uma questão que é a inovação, né? A inovação aparece como um elemento chave ainda, né, para direcionar, né, as rotas que os países deverão adotar nos próximos anos, né? Mesmo falando de energia eólica, energia solar ou bateria, né? A gente sabe, né, que não existe uma opção tecnológica só, né? Ou que você não pode desenvolver, por exemplo, uma usina eólica com, né, atendendo características únicas, né? E nesse quesito, por exemplo, dado interessante, né, que, por exemplo, nos Estados Unidos, menos de 10% das usinas eólicas que já estão implantadas no país, né, foram produzidas usando esses ímãs de alta capacidade, né, que dependem de terras raras para sua produção, né? E eles ainda assim, né, conseguiram desenvolver uma solução tecnológica que é exemplar, né, nisso que eu estava mencionando, né? Então, assim, a inovação aparece como um elemento importante para quê? Bom, primeiro, para reduzir a dependência de determinados recursos minerais, né, com os quais o país que está tentando conduzir esforços de desenvolvimento tecnológico não conta, né? A inovação também aparece como um elemento chave, né, para reduzir a intensidade desses próprios minerais, né? A inovação também aparece, assim, os esforços de inovação, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, aparecem como um elemento importante, né, para aumentar, por exemplo, a obsolescência programada dos equipamentos, né? Ou a capacidade de reciclagem, é decir, melhorar o design para facilitar o processo de reciclagem desses equipamentos e assim, digamos, reduzir a pressão pela importação de determinados recursos, né? Então, só levantando essas questões também para dizer que, né, se bem existe muita incerteza sobre a capacidade de acompanhar, né, o crescimento acelerado da demanda por minerais críticos, também, es decir, no está totalmente definida essa questão, né, desses riscos associados a essa necessidade de aumentar a capacidade de extração desses recursos. William, juntando esses elementos, né, os elementos do crescimento forte da demanda pelos minerais críticos e justamente as restrições, justamente a expansão dessa capacidade de oferta desses minerais, eu gostaria que você falasse um pouco sobre justamente as implicações, né, da demanda por minerais críticos, justamente na geopolítica dos recursos naturais, né, que na verdade é o coração do seu artigo, né? Essa relação entre esse crescimento das demandas, da demanda, né, por minerais críticos e os impactos geopolíticos, né? Sim, sim, Ronaldo. Assim, o que a gente tenta discutir nesse artigo, né, é que a gente não quer ser alarmista, né, com a questão dos impactos geopolíticos associados a esse processo de transformação das indústrias de energia, né, com as decorrentes, né, da necessidade de descarbonizar as matrizes, né, energéticas dos países. Mas, evidentemente, essa demanda por minerais críticos vai trazer mudanças, né? Está trazendo alterações. É importante, né, diferenciar o que é a geopolítica da transição energética, né, da geopolítica da energia, dos recursos naturais como um todo, né? Porque focalizando agora no atual processo de transição é onde a gente talvez identifica elementos problemáticos, né,
para formuladores de política, né, para os analistas, né, para os estados em si mesmo, né, que podem ser potenciais focos de tensão. Uma coisa que a gente identifica, né, que fica claro, né, que talvez seja óbvio, né, é que conforme a demanda por minerais críticos for aumentando, né, os países, né, ou as regiões produtoras devem ganhar relevância geopolítica, né, relevância na geoeconomia e na geopolítica em geral, né? E nesse processo também, conforme a difusão, né, das fontes de baixo carbono mencionadas no texto, forem ganhando, forem aumentando seu peso, né, nas matrizes, nos mixes energéticos, né? Países, por exemplo, com alta dotação de recursos fósseis, podem perder, né, relevância geopolítica. Eu acho que isso está muito claro, né? Uma questão positiva associada à difusão dessas fontes de baixo carbono é que ela rompe, né, com essa questão da dependência da importação do hidrocarboneto, né, que é uma coisa da era do petróleo, né, e também tem a ver com o gás natural, né, você rompe com esses fatores de risco geopolíticos associados à necessidade de importar, né, desde regiões instáveis, né, ou relativamente instáveis, a necesidade de garantir a segurança dos fluxos, né, de transporte desse energético e também você também reduz a possibilidade de usar a energia como arma geopolítica, tal como aconteceu no primeiro choque do petróleo, né? Isso falando estritamente da dinâmica que impõe, né, a geração de energia a partir de fontes de baixo carbono, né? Isso é uma coisa que se discute muito, porque, claro, você implanta, né, implementa uma fazenda de geração de energia eólica e assim você faz um esforço de uma vez que não precisará ser alimentado, né, por combustíveis, né, vindos de longe por um período longo de tempo, né, de 10, 15, 20 anos, né? Então, nesse sentido, né, as fontes renováveis realmente podem contribuir a reduzir as tensões entre os estados, né? Mas o elemento problemático que a gente identifica, né, na discussão do artigo é que hoje, né, as cadeias de fornecimento não estão totalmente desenvolvidas, né? A alta concentração de recursos também é um elemento de risco geopolítico, né? E na corrida, né, por conduzir transições, os estados podem se ver, né, num processo de competição por acceder a esses recursos, né? Então, aí, né, no trabalho a gente, assim, levanta, né, talvez a questão mais exemplar desse processo, né, o papel protagônico que a China está liderando nesse processo de transformação das indústrias de energia, né? E também da construção dessas cadeias de extração, de processamento e de produção dessas opções tecnológicas, né? Se a gente analisa o papel da China, né, ela claramente tem uma vantagem geopolítica sobre seus concorrentes, né, principalmente de Ocidente, né? E isso é um elemento que, obviamente, deve ser considerado, deve ser levado em conta pelos formuladores de política, pelos governos, né? Principalmente no contexto actual, né, Ronaldo? Que é um contexto onde claramente já existen sinais claros, né, de uma disputa, né, pela liderança global entre a China e os Estados Unidos, né? Então, por isso a gente traz essa questão da China, né? Se a gente analisa os dados, estimações, né, de estudos como esse de Nakano, né, que é super interessante, a gente pode observar que, é dizer, nas últimas 2 décadas, né, os esforços de política industrial da China trouxeram resultados super interessantes, né, que China dificilmente vai ser descolocada, né, como a liderança nesse processo, na liderança na extração de minerais críticos, né, no processamento e na produção de equipamentos de geração de energia, né? Só por dar um exemplo, no caso, por exemplo, das matérias-primas necessárias para produzir usina eólica, né? A China controla 54% dessas cadeias de produção, né? Dos minerais, da extração desses minerais, né? E uma coisa interessante é que a China controla dentro do seu país, fez esforços importantes por aproveitar seus recursos, mas também por procurar recursos lá fora, né? Então, nos casos onde o país não contava com alta dotação de recursos, empresários chineses foram lá fora com apoio do Estado, né, a desenvolver projetos de extração, né? Então, e nessa questão, o mais, talvez o melhor exemplo, né, dessa concorrência por recursos naturais e como isso levanta
grandes questões, né, de segurança energética, de segurança no abastecimento e de segurança nacional, né, é o papel da dominância que a China está exercendo hoje, né, sobre essas cadeias de fornecimento de recursos naturais, né? E aí, né, e aí como, é decir, isso colocado, né, dentro de um contexto mais geral, né, de disputa da liderança geopolítica, da liderança global entre a China e os Estados Unidos, né, que já eu acho que já ficou bastante claro, né, que o mundo, né, entrou num processo de competição, né, entre essas duas potências globais, né, que vai trazer grandes implicações geopolíticas e que os recursos naturais, né, aparecem como elemento-chave não só para as indústrias de energia, né, como também para o complexo industrial militar, né, as indústrias de defensa, ligadas à defensa, e outros setores da indústria, né, outros setores da economia, né, que se encaixan dentro de esa onda, ¿no?, de tecnologías disruptivas, ¿no? Básicamente existen estudios que hablan de que claramente hoy puede ser que China y los Estados Unidos, ¿no?, deben concorrer, deben entrar en un proceso de competición acirrado en los próximos años por lo menos 11 tipos de minerales, ¿no?, algunos de ellos relacionados necesarios para el desenvolvimiento de equipamientos para las industrias de energía, ¿no? Entonces, esa posición, Vicalio, deja a China en una ventaja, ¿no?, importante sobre os Estados Unidos, né, sobre a União Europeia, né, que também já identificou a China como um rival sistêmico, e também sobre seus vizinhos da região, né, isto tendo em conta, né, os esforços que vem fazendo os Estados Unidos, né, com seus aliados da região Ásia-Pacífico, né, para conter o ascenso econômico e militar chinês, né, lembrando, por exemplo, o lançamento do AUKUS, né, que é aquele programa de transferência de tecnologia, por exemplo, para o desenvolvimento de submarino nuclear com a Austrália, né, que gerou aquele impasse diplomático com a França, né? Então, nessa questão, né, também é importante analisar, é dizer, ver talvez sem tomar uma posição, né, como a China, né, vem agindo, né, no sistema internacional, né, na defesa dos seus interesses, né, dos interesses nacionais, né, que como Estado, né, a gente já vem sentindo, né, vem presenciando mostras de uma mudança de comportamento na política exterior chinesa, né? Hoje a China, né, os burocratas chineses se veem a si mesmos, né, como confiantes sobre o ascenso econômico, tecnológico e militar de seu país, né? E percebem, né, o Ocidente como num processo de relativo declínio, né? E também, né, como nesse processo de defesa de seus interesses nacionais, né, ele tem atuado com relação a vizinhos, né? Então, aí, por exemplo, no artigo, né, a gente fala do caso específico de como a China usou o controle que exerce sobre a cadeia de produção, de extração e de refino, né, de terras raras, né, para penalizar o Japão por uma disputa territorial que mantém sobre umas ilhas, né, aí no mar, uma disputa limítrofe sobre as ilhas Senkaku, acho que Senkaku, né, se não me engano, esse é o nome, né, Ronaldo? Então, aí é uma mostra clara, né, de como hoje a China, né, está com uma posição de, digamos, um recurso de poder estrutural, né, que pode instrumentalizar, né, e que neste contexto, né, de rivalidade com o Ocidente e com vizinhos da região, né, claramente já foi usado no passado, né, na era do petróleo, isso eu acho que ficou bem claro, né, como usar um recurso como arma geopolítica, mas também outros exemplos, né, a China realmente tem experimentado uma mudança de comportamento que vale a pena acompanhar, né, principalmente com a Austrália, né, a retaliação contra a Austrália pelas denúncias, né, relacionadas a aparição do Covid, né, e as críticas australianas nesse quesito, né, como também utiliza seu poder de mercado, né, para retaliar a Austrália, né, por uma posição crítica, né, contra o governo chinês, né? Então, basicamente, isso é o que a gente queria analisar no artigo, né, é dizer, se bem, né, a difusão das novas tecnologias de geração de energia de baixo carbono podem trazer, né, uma redução de questões de segurança energética, de segurança nacional e, portanto, de redução das tensões entre os estados, né? Essa indefinição e esse papel dominante da China sobre minerais críticos, né, a cadeia de fornecimento de minerais críticos que ainda precisarão se desenvolver, né, eu acho que é um elemento que
precisa ser levado com atenção pelos formuladores de política, né? Inclusive pensando não somente no somente no ámbito desses países, né, que talvez estão liderando esses esforços de transição, essa corrida tecnológica, né? Também é uma oportunidade para países com alta dotação de recursos naturais, né, aproveitar essa posição de barganha nesse atual contexto, né, de disputa pela liderança global que China e Estados Unidos claramente já empreenderam. Valeu, William. Muito obrigado, William, por você ter aceito o nosso convite de vir conversar com o pessoal que acompanha a gente aqui no canal do Instituto de Economia, justamente sobre esse tema, né, que é um tema bastante importante, porque afeta profundamente o jogo geopolítico, né? A gente pode dizer tranquilamente que essa questão da demanda, né, por minerais críticos recoloca a China no jogo de uma maneira diferente daquela maneira que você observava no jogo anterior, né, que era o jogo dos combustíveis fósseis, né? É claro que a China, no caso dos minerais críticos, tem uma posição de protagonista, né, diferente e tem, digamos assim, mais garrafa para vender, né, mais bala na agulha do que tinha quando a discussão era sobre petróleo, sobre gás, enfim, esse tipo de questão. Enfim, coloca a China no jogo de uma outra maneira, né, e de uma maneira mais favorável para a China. Bem, William, muito obrigado pela sua presença, por você ter vindo aqui conversar com a gente. O artigo do William está lá no blog Infopetro, né? O link do artigo vai estar aqui na descrição desse vídeo. Eu gostaria de agradecer muito aos nossos amigos e às nossas amigas, né, que acompanharam a gente nessa conversa e convidar vocês para um próximo encontro aqui no Infopetro, aí já com o Renato Queiroz, né, que eu estou aqui substituindo, o Renato está afastado, justamente aqui no Infopetro, aqui no canal do Instituto de Economia da Energia, discutindo justamente aqueles temas relevantes, aqueles temas importantes no mundo da energia, né? O que acontece no Brasil e o que acontece no mundo, o petróleo, gás, energia elétrica, energias renováveis, enfim, sobre todo esse conjunto. Bem, senhores, nos vemos aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num futuro Infopetro, então no Resenha GE. Se cuidem e vamos em frente. Tchau, tchau. Tchau.